Oiê, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, se inscreva, ativa o sininho, comenta, faz aquela gratidão, compartilha com as pessoas que você conhece que gostaria de ajudar, porque esses conteúdos daqui são conteúdos de psicologia, né? Acadêmicos. Então, você pode estar ajudando alguém que está precisando. E para os moradores da casa, abraço carinhoso e um cheiro. Bem, gente, é, esses dias que eu tive só um pouquinho de tempo, né? Porque eu não tive tempo esses dias, trabalhei demais. Eu encontrei um vídeo de de uma pessoa que se diz psicanalista, né? Eu acho que o nome dele é Rafael, eu não me lembro direito o nome. Eu perdi o vídeo porque eu não salvei. É, e ele disse da Paraíba, né? Amo o povo da Paraíba. Um beijo no coração do povo da Paraíba. Mas ele ofendeu toda a classe de psiquiatra, psicólogos, psicanalista, como ele diz que é, né? Chamou todos de babacas, idiotas, que ninguém acreditasse no que ele fala, no que eles falam e falavam a respeito do narcisismo. É, eu não me senti ofendida porque eu acho que ele é uma pessoa ignorante no assunto, né? E considero também ele com traços fortes de narcisismo. Porque quando a pessoa se intitula que sabe tudo, realmente tem traços fortíssimos de narcisismo, né? Então, ele falou que o narcisismo que Freud... Porque a psicanálise, ela é voltada praticamente e unicamente para os estudos de Freud, né? Eu tenho um pé atrás, já falei com vocês em vários vídeos, eu tenho um pé atrás com Freud, né? Reconheço toda a contribuição que ele deu para a psicologia, para a psiquiatria, para o conhecimento da mente humana. Mas ele era uma pessoa narcisista, tá? Obcecado, tanto é que quando o aluno dele, né, começou a fazer descobertas diferentes das deles, de todas as possibilidades, ele simplesmente o colocou para a rua e ficou inimigo do melhor aluno dele, porque o aluno sabia mais do que ele, ou melhor, tinha uma visão maior do que ele. Então, é, a gente também não pode esquecer, né? Eles são humanos e humanos têm dessas coisas. Então, em 1914, Freud desenvolveu a teoria sobre narcisismo. Porém, ele não foi a primeira pessoa, ele não foi o primeiro psicanalista a descobrir ou falar ou estudar sobre o narcisismo. Porque Freud, por ele ser famoso, ele pegava estudo de outros profissionais que não eram tão famosos quanto ele, e naquele tempo não tinha copyright. Ele pegava o estudo dos outros, modificava alguma coisa e se intitulava dono daquele estudo, tá bom? Porque já existia, antes dele estudar, antes dele fazer esse trabalho sobre narcisismo, dois estudiosos, dois psicanalistas já faziam esse trabalho, já tinham trabalhos feitos, artigos escritos, e que ele passou a perna e passou a mão, tá bom? Esse é um dos livros mais inspiradores que eu tenho. Olha o tamanho dele. É um livro antigo. Nesse livro aqui, eu não dou a ninguém, não empresto e não deixo ninguém tocar. Isso é uma pérola.
onde eu sei muita coisa sobre muita gente. Tá aí, minha caixinha de segredo. Esse trabalho ele foi introduzido após suas teorias de sonhos sobre mentes inconscientes. Foi quando ele começou a explorar muito da mente inconsciente, como, né, o ID, mas ele não mencionou o ID nesse trabalho. Ao invés disso, o trabalho de Freud, ele dá sugestões sobre a existência dessas várias partes da mente. Além disso, Freud começou a falar sobre o autocontrole da mente, às quais ele se referiu como o ideal do ego. No entanto, ele não mencionou diretamente o superego, que seria a base do trabalho dele posterior. Nesse trabalho, Freud usou, foi um trabalho mais técnico, onde ele usou muitos termos clínicos, que é muito difícil, não é fácil para vocês entenderem, não é fácil para mim e nem para outros profissionais entenderem. Agora imagine pessoas que são leigas no assunto. No entanto, nessa obra, Freud introduziu o conceito narcisismo, que ele define como adoração a si próprio. Mas tudo e todo o estudo de Freud sempre está ligado ao desejo sexual. Sempre, sempre. Freud era obcecado por sexo. Tudo dele era referente a sexo. Tudo dele estava ligado, para ele, o ser humano, tudo que o ser humano praticava estava ligado com a parte sexual do seu. Nesse trabalho, Freud vê o narcisismo como uma espécie de neurose. No entanto, ele postula que todos os seres humanos têm o seu lado narciso, as suas facetas narcisas, o que nós chamamos hoje de traços narcisos. Nesse trabalho, Freud diferencia dois tipos de narcisismo, o primário e o secundário. O narcisismo primário, ele pré-existe em todo ser humano, que é a vaidade, né? Que alguns chamam de egoísmo, que segundo ele está presente desde o nascimento. Ele postula que esse tipo de narcisismo causa aos indivíduos uma afeição por por algum objeto. Por exemplo, quando a mãe expressa amor não adulterado por seu filho, isso, segundo Freud, é o narcisismo primário, né? Esse amor puro que a mãe tem pelo filho. Ao mesmo tempo, ele especula que esse é o mesmo tipo de energia evidente em crianças pequenas. Segundo ele, nesse estágio, a criança pensa ou acredita que são super seres capazes de realizar fatos incríveis apenas com as palavras. Em algum momento da vida, esse narcisismo primário, ele é direcionado para o exterior. É desse narcisismo exterior que nós falamos hoje. E que essa pessoa que se diz psicanalista, ele não explicou no videozinho dele. Ele só falou do narcisismo primário que Freud postulou. E não falou do narcisismo secundário que vem para fora e que causa esse estrago que nós vemos hoje. Freud escreveu sobre narcisismo em 1914. Mas antes já haviam dois profissionais escrito artigos sobre narcisismo e que foi nesses outros dois trabalhos que ele se baseou, né? Passou a perna nos colegas e melhorou o artigo e colocou o nome dele, tá bom? Para quem não sabe, para quem não estuda, para quem não pesquisa, para quem não vai fundo na história.
eu fiz 105 seminários de 8 horas de psicanálise. 105 seminários de 8 horas cada de psicanálise. Tive sérios problemas com os professores, porque todo psicanalista é obcecado pelas ideias de Freud, assim como Freud era obcecado por sexo. E eu acho que existem muitos profissionais dessa área que contribuíram tão bem, tão quanto Freud, para tudo que a gente sabe hoje sobre psicologia. Eu sou fã de carteirinha, não escondo de ninguém, Carl Jung, de Freud, embora reconheça o trabalho dele e o legado que ele deixou. Mas eu acho que nem tudo do ser humano está ligado a sexo. Então, eu tenho outros profissionais que eu me inspiro, que eu estudo, que eu respeito, tanto quanto Freud, né? A gente não pode ficar obcecado só por uma linha de estudo. A gente tem que estudar todos, porque o mundo mudou. Nós não estamos mais em 1914. Nós estamos a um passo de 2020. De lá para cá, muitas coisas mudaram. As doenças mentais, as doenças comportamentais também mudaram. Então é preciso que o profissional ele evolua e não chegue ao desrespeito de chamar os seus colegas de babaca. E não chegue ao desrespeito de expressar o seu narcisismo abertamente. Ninguém é dono da verdade. A verdade muda com o tempo. O que hoje é, amanhã pode não ser. O que pode não ser, depois de amanhã pode ser. Segundo Freud, esse narcisismo primário, ele postula que isso é movido pelo desejo sexual, essencialmente pelo desejo de procriar. Segundo ele, durante a infância, essas duas unidades geralmente são as mesmas, nenhuma diferenciação pode ser feita. Em essência, quanto mais afeto, mais libido. É projetado para o outro, para os outros, né, objetos libidos, segundo ele. E aí, menos energia é colocada no amor próprio. Isso é chamado, segundo ele, ego-libido. Então ele diz que esse tipo de narcisismo, esse tipo de libido, esse tipo de fixação por um objeto de desejo, emana de uma necessidade de garantir a sobrevivência das espécies. Ele diz que ele argumenta que o conceito amor é para garantir a continuação da espécie. Ele também diz que para o indivíduo e a espécie sobreviverem, é necessário manter um delicado equilíbrio entre esses dois libidos. Por exemplo, se o indivíduo quer comer, ele deve ter algum libido do ego. Entanto, se ele quer que a espécie sobreviva, ele deve manter o libido do objeto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Segundo ele, o desequilíbrio ocorre quando muita energia é direcionada para dentro do indivíduo. Então essa personalidade, ela fica infectada. E ela não pode mais funcionar adequadamente na sociedade. É por isso que eu disse a vocês lá na frente que é difícil para vocês entenderem eu falar sobre isso. E que provavelmente esse psicanalista ele não entendeu o estudo de Freud, quando ele diz que tudo que se fala hoje sobre narcisismo é babaquice. Mas se ele tivesse chegado a esse estudo que eu cheguei, ele entenderia isso. Porque o primário você mantém para dentro de você.
E o secundário você põe para fora. Quando você agrega demais dentro de você, você fica infectado e você passa a funcionar inadequadamente na sociedade. E aí é onde o narcisista pratica todo esse tipo de maldade e fere as pessoas. O narcisista, ele é como um porco-espinho, onde ele encosta, fere. Entendeu agora? E é isso, nas entrelinhas, que Freud diz. Ele internaliza, né, esse objeto, esse libido do objeto. Então a personalidade dele fica contaminada e ele não pode mais funcionar adequadamente na sociedade. Entendeu, meu caro colega? Inclusive, nesse mesmo estudo que Freud fez sobre narcisismo, ele também fala sobre homossexualidade. Nesse mesmo estudo. É tudo junto. Mas eu não vou falar sobre isso. Então, o narcisismo, ele é um termo comum usado para caracterizar uma pessoa que está mais preocupado com si mesmo do que com os outros. É necessário a gente saber distinguir aqueles que têm traços de personalidade narcisista e aqueles que têm o transtorno de personalidade narcisista ou o distúrbio de personalidade narcisista. Por exemplo, os adolescentes, é comum, praticamente todos os adolescentes ter traços narcisos, né? Tanto o narciso, traços narciso severo, como também traços narciso oculto, que é aquele que fica mais tímido, né? Que vai se reprimindo, se vitimizando, porque eu sou feio, porque eu tenho nariz grande, tenho a orelha grande, né? Na adolescência, esses traços narcisos sempre aparecem. Mas com o desenvolver, na fase adulta, eles somem, na maioria. Isso não significa que o adolescente vai desenvolver o distúrbio da personalidade narcisista, de jeito nenhum. Para se garantir que uma pessoa é narcisista, é preciso que o comportamento dele disfuncional seja observado, estável, né? A disfuncionalidade dele seja estável por um longo período. Ou seja, ele praticar essas coisas que eles praticam por um longo período. Então, isso é uma das formas da gente caracterizar uma pessoa narcisista. Né? Eles são presunçosos, egocêntricos, arrogantes. Essas três características que eu falei: egocêntrico, arrogantes, presunçosos, são típicas, são características típicas de pessoas narcisistas. Eles se imaginam superiores a qualquer outro ser. Apesar dessa autoimagem exagerada, eles dependem muito do elogio dos outros, da atenção constante para reforçar a autoestima deles. Aqueles que desenvolvem o distúrbio de personalidade narcisista, geralmente eles são pessoas sensíveis a críticas, porque eles recebem crítica como um ataque pessoal. O excesso de indulgência dos pais, elogios excessivos, parentalidade não confiável, falta de um ambiente de validação autêntica. Tudo isso contribui para a formação da personalidade narcisista. Acredita-se também em alguns estudos que a genética e a biologia têm um papel considerável, porém isso não está confirmado. O desenvolvimento do distúrbio da personalidade narcisista é muito complexo e variado. Sempre as pessoas me perguntam: Jane, tem tratamento, tem cura? Tem tratamento. A psicoterapia psicodinâmica tem surtido muito efeito naqueles que querem realmente se tratar. Embora o processo seja demorado e difícil, se tem conseguido alguns resultados positivos. Mas é importante observar que as pessoas que têm esse distúrbio de personalidade, raramente eles procuram ajuda. E quando eles fazem isso é por insistência de algum membro da família. Por que a terapia é difícil? Porque eles não reconhecem que eles têm um distúrbio. E reconhecer que a pessoa tem um problema, a própria pessoa reconhecer que ela tem uma deficiência, é um passo
para se tratar e se curar, né? Não existe esses planos de saúde, não existe plano de saúde, pelo menos que eu saiba, nem aqui na Europa, nem nos Estados Unidos, acredito que no Brasil também não, que pague tratamento psicológico para quem tem um distúrbio de personalidade narcisista. A terapia que eu trabalho, que é a terapia do comportamento cognitivo, é uma das mais eficazes para ajudar os indivíduos a mudar esses padrões destrutivos de pensamentos e comportamentos. O objetivo da CBT, no Brasil é chamado de TCC, é alterar o pensamento distorcido que o narcisista tem e criar uma autoimagem realista, porque eles vivem fora da realidade, né? Raramente são usados medicamentos psicotrópicos, mas em alguns é necessário por causa da depressão, né? Eles também são pessoas ansiosas. Então, eu acho que ficou bem claro aqui, né? Que não somos babacas, que não estamos falando de coisas que não conhecemos, e que o nosso colega apenas conhece o narcisismo primário e que não estudou o narcisismo, apesar de ter um diploma de psicanalista, ele não estudou o narcisismo secundário. Até nosso próximo feliz encontro.